O antigo cantor J.A., que hoje se chama Ela Viana de Holanda, fez a famosa cirurgia de redesignação e com certeza chamou muita atenção do público gospel, mesmo já fazendo um certo tempo que ela não dá as caras mais por lá, até porque J.A. já não, ou Ela Viana de Holanda, já não é mais gospel. Hoje canta músicas seculares, mas ainda assim as pessoas têm algumas um grande carinho por ela, por J.A., e outras têm uma certa mágoa por achar que o cantor só ganhou dinheiro no mundo gospel para depois trilhar o caminho do meio secular. Ele fez a cirurgia, cortou o tênis fora e veio às suas redes sociais para poder não somente explicar, mas também mostrar um pouco aí dos bastidores do que foi que aconteceu. Eu vou estar trazendo esse vídeo para você agora. Antes eu só gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative aí o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá pro vídeo. Eu vou estar trazendo esse vídeo para você agora, logo antes da cirurgia do cantor J.A., ou agora da Ela Viana. Se esse vídeo for cortado, foi porque foi pedido direitos autorais e a gente foi impedido de poder estar mostrando para você. Vamos lá. De la distancia, algo que influyó muchísimo, obviamente, era el cirujano, porque esto es lo que preserva toda la calidad de la cirugía y estar en buenas manos era el más importante. Y entonces, en esta búsqueda que yo hacía para encontrar buenos cirujanos, encontré al doctor Martín. Impresionadas, no saben qué pueden realizarse. Entonces, aparte de compartir a ustedes esta historia, me encantaría que ustedes también tuvieran este valor de seguir sus sueños. Muchas gracias por todo cariño y si ustedes también tienen una historia o un sueño parecido con el mío, dejen en los comentarios y también quiero dejar abierto para que ustedes hagan las preguntas que quieran. O cantor J.A., ou Ela Viana de Holanda, teve uma mudança de nicho, se é que a gente pode dizer dessa forma muito conturbada, porque ele saiu gradativamente do meio gospel e foi para o meio secular, mas ainda assim ele foi para dois lados muito extremos e por isso muitas pessoas acabaram julgando a forma com qual o J.A. saiu do meio gospel. Eu não sei se você se lembra, mas J.A. ficou muito famoso nos Talentos Kids do programa do Raul Gil. Inclusive, estavam comparando com Michael Jackson e ele recebeu muita fama por isso e ficou assim muito conhecido, não somente dentro do nicho gospel, mas também no Brasil inteiro e até fora do Brasil. E com o tempo, J.A. acabou também ascendendo aí como um dos maiores cantores da música gospel. Quando ele decidiu sair, as pessoas ficaram muito chateadas, muito magoadas com o cantor J.A., algumas um tanto quanto surpresas, outras nem tanto, mas a verdade é que o meio gospel não gostou muito da saída do J.A. e começou até mesmo a criticar depois que ele saiu, já foi se adentrando aí à música secular, uma música um tanto quanto vulgar no olhar de muitos, e por isso o J.A. acabou criando uma grande polêmica ao sair do meio gospel, cantar secular, mas um secular um tanto quanto meio pesado para aqueles que fazem parte do meio gospel. As pessoas tendem a imaginar que quando um artista gospel sai do meio gospel e sai do armário também, se declara aí homossexual, bi, se declara do público LGBT, as pessoas que são seguidores, que são fãs, acham que foi uma coisa repentina para todo mundo. Mas, bem da verdade, é que J.A., dentro da sua casa, no seio da sua família, já meio que flertava, conversava e meio que já mostrava quem ele era ou queria ser no futuro. Então aquilo que parece ser surpresa para todo mundo, na verdade só é surpresa para os fãs, mas para os familiares a coisa é bem diferente, como nesse vídeo que o próprio J.A. vai estar dando aí uma entrevista e veja só o que ele falou. Confere aí comigo, vamos lá. Cara, eu me identifico como bissexual. Primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, valeu mesmo. Já faz tempo que a gente está tentando combinar isso aqui, né? Então, beleza. Então, vamos lá. J.A., você nasceu numa família religiosa, certo? Quando que você percebeu que sua orientação sexual era diferente daquilo que te diziam que devia ser? Eu acho que esse momento primordial aconteceu quando eu estava na escola, porque até então o ambiente onde eu estava era um ambiente totalmente opressor, né? Então eu não tinha essa liberdade de conversar sobre esse assunto com ninguém. Então acho que foi na escola quando eu comecei a perceber que eu tinha uma atração. E também a gente começou a conversar com outras pessoas, entre grupos de amigos. Inclusive, tinha um grupo de amigas que eram lésbicas.
E elas tinham uma história incrível dentro da escola. Na de amor. escola? Assumidas? Dentro da escola, assumidas, só que fora da escola elas não poderiam nem se tocar por medo, né, do que poderia acontecer. Então eu já fui ficando meio que alerta de tipo assim, não tem nada de errado comigo, mas eu tenho que me proteger da sociedade que ainda é muito homofóbica lá fora. Então, mas na escola sabiam de você? Não, só sabiam delas? Não sabiam, na escola eu poderia falar sobre mim, era muito legal isso. E tinha os burburinhos, né? Mas como todo mundo também tinha medo, porque a maioria dos adolescentes são filhos de pais cristãos no Brasil, né? Sim. Então meio que as pessoas tinham a mesma realidade que eu, apesar de eu ter uma carreira e tal, mas essa realidade também eles se identificavam muito. Então era ali que eu tinha esse ambiente de conversar, de poder falar sobre esses assuntos. Acho que foi ali que eu me descobri de fato mesmo. Beleza, com a escola, ok. E com a sua família, como é que foi? A sua família que é minha religiosa família, e tal, né? A minha família foi um pouco complicado. Eu acho que a mãe, ela sempre sabe, né? Não tem, acho que assim, também. ela não quer acreditar, mas a mãe, ela sempre sabe. Mas, acho que foi em 2014, eu tive uma conversa com a minha família e eu falei sobre a minha orientação sexual. Minha mãe, assim, ela fez um drama do caramba no momento, chorou que só, mas ela achou que aquilo era um momento, era uma fase. Acho que eles acreditaram também que por eu ser bissexual e trazer uma namorada, aquilo ali tinha a ver com uma mudança. E quando eu falei com ela... Tem 50% de chance de você não contrariar ela, né? Pelo menos ali, na cabeça dela. Exatamente. Na verdade, quando eu falei com ela, eu falei que eu era totalmente homossexual. Porque eu achava que na cabeça dela seria mais fácil para ela entender aquilo. Porque sempre quando eu aparecia com uma menina, ela falava, ó, aí agora vai, ó. Tá acontecendo. Entendi. Entendeu? Então era muito mais difícil. A gente falou de escola, família. E na igreja? Porque você era bem presente, né? Assim. Então, Pedro, na verdade, a minha experiência com a fé, apesar de eu acreditar que a fé é algo muito particular, foi uma coisa exposta, né? Porque eu era um cantor gospel, então eu tinha também apresentações na igreja. E eu sempre, desde criança, apesar da minha família se converter ao cristianismo, de certa forma, quando eu nasci, eu tenho um histórico da minha família ter uma ligação muito forte com a religião afrodescendente, mas eu sempre tive essa criação de ler a Bíblia, então eu fui muito envolvido, de ter que ter estudos teológicos, então eu sempre fui muito envolvido nesse meio. Então, para mim, foi muito complicado, porque eu tinha uma certa responsabilidade de não só ter a minha crença, mas também de alguma forma levar para as pessoas isso. Então era uma responsabilidade muito grande. Um certo momento eu tive uma certa dúvida de que eu poderia seguir ou não um personagem. No personagem que eu digo de tipo assim, as pessoas nunca saberem sobre a minha orientação sexual. Tipo, ficar no armário, que nem tem muitos famosos que ficam, né? Hoje em dia ainda. Exatamente. Não somente na religião, né? Até mesmo na televisão eu conheço muitas pessoas que têm que ficar no armário por causa do trabalho. E é curioso. Ao mesmo tempo... Que você sendo bissexual, você sabe que uma vez eu li uma notícia de que da sigla LGBT, a letra B é quem tem mais gente no armário. Justamente porque, como, sei lá, se você estiver se relacionando com uma menina, Exato. Ninguém vai achar nada de estranho. E, sei lá, quando você tiver uma relação com um menino, aquilo vai ser escondido e muitos acabam aceitando essa realidade, vivendo a vida desse jeito. E para você, aquilo você não conseguia, né? Com certeza, exatamente. Eu acho bem complexo ainda, até mesmo para as pessoas que são LGBTs entender isso. Agora, além da questão pessoal e da igreja, você teve a questão profissional, porque você era um cantor, ou você é um cantor muito bem sucedido da música gospel, você chegou a ser indicado a Grammy. Você não teve medo de, quando você tornou público sua orientação sexual, você perder a carreira que você conquistou, ou os fãs que te acompanhavam, que acho que muitos vinham, né, da igreja, quando você saiu do armário? Cara, sim, eu tive muito medo. E, na verdade, de certa forma, a minha família dependia financeiramente do meu trabalho. A minha equipe também dependia do meu trabalho, então era muita responsabilidade. Eu comecei, tipo assim, com 6 anos de idade, já gravando um CD, então foi muito novo. E as pessoas esperavam, tinham expectativas do meu trabalho.
Muitas pessoas me escrevem e falam, cara, você se aproveitou do meio gospel e você ganhou uma fortuna de dinheiro e agora você resolve se assumir por causa do dinheiro e da fama. Eu falo, não, na verdade é o contrário. Na melhor fase da minha carreira, onde eu estava com pico de agendas, de visualizações, eu abri, de certa forma, a mão de tudo isso. Então, na verdade, no meu pico de vida, de carreira, foi quando eu tomei essa decisão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você precisa ter também essa visão de que vai afetar no seu trabalho, se a pessoa quer se assumir, porque a sociedade ainda é muito machista, muito homofóbica, racista, preconceituosa, mas você vive uma plenitude incrível na sua vida. Porque e você não se arrependeu? Não me arrependi mesmo. Você fez isso, qual foi a reação da galera que te seguia? Você teve apoio, você teve mais ataque? Como que foi? Cara, foi uma loucura, porque, tipo assim, ao mesmo tempo, eu liguei, claro, para os meus amigos, eu comemorei, porque eu esperava há muito tempo isso, tipo assim, parecia que eu tava ganhando um Oscar, tá ligado? Então, tipo assim, para mim foi uma festa, mas assim que eu cheguei nos comentários, foi tipo assim, uma enxurrada, eu já esperava, claro, tudo isso, mas foi uma enxurrada de mensagens de todo tipo que você imaginar. Recebi ameaça de morte de gente enviando foto da arma e falando assim, ó, eu sei que você não anda com segurança, eu vou te encontrar na rua, eu vou te matar. Eu acho engraçado que ontem mesmo. Essa pessoa se diz cristã, né? Tipo, te ameaçando de morte. Não, exatamente. E ele falava assim, você envergonhou o cristianismo, então eu vou te matar. Então, é tipo assim, é muito louco isso, porque ele que se diz cristão, ele tá matando o cara que é o dono ele tá matando a pessoa que deveria receber amor, entendeu? Então é uma loucura. Mas eu recebi todo tipo de ameaça, de tudo. E ainda falando sobre a questão profissional, você fazia parte de uma produtora de um bispo evangélico, que eu não vou citar aqui, pra gente não dar muito biscoito, mas enfim, a galera já deve saber de quem a gente tá falando, porque é um dos caras mais famosos desse meio, né, um pastor aí também, né, notoriamente homofóbico, publicamente. Como é que foi ali, assim, porque deve ter sido bem complicado, né? Então, na verdade, eu fui contratado por esse pastor, por esse bispo. Eu tinha 13 anos de idade e assim que eu saí do programa Raul Gil, a gente fechou um contrato e eu tinha um contrato a cumprir, eu tinha agenda. Era a gravadora dele? Ou ele era uma gravadora. Tá. Era uma gravadora. Enfim, um trabalho técnico, musical, foi muito grande, muito bem aplicado, mas eu não vou mentir para você que eu sofri uma pressão enorme. Fora a minha família que eu tinha, para minha família foi tipo assim, você precisa fechar com esse bispo porque ele é a pessoa certa, que não vai deixar que você se desvie do foco e tal. Então, essa foi a pressão que eu vivi. Eu tive várias propostas de gravar, por exemplo, com o produtor do Michael Jackson, Caramba. o David Foster. A gente fez reuniões com eles até lá no programa Raul Gil mesmo. E minha família não aceitou porque eles diziam que eu não poderia cantar música secular. Então você diria que dá para ser evangélico e ser LGBT? Olha, na minha visão, sim, claramente. Como eu disse, hoje eu não frequento nenhuma igreja, nenhuma religião, mas a minha linha de pensamento sobre o cristianismo é que Cristo, ele aceita todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então essa é o que eu levo de Cristo. E bom, a gente já falou de você ter sofrido preconceito na igreja, né, nesse meio por ser LGBT. Você acha que você também pode sofrer preconceito por ter vindo de um meio religioso, evangélico, só que sofreu um preconceito entre os LGBTs? Também rola isso, será? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque por todo esse histórico que eu acabei de comentar, eu fui contratado por um pastor que fala contra esse movimento e tal. Então, acho que por todo esse histórico, as pessoas ainda pensam, talvez, que seja uma fase minha, ou que isso vá passar, ou que tipo, eu tô querendo me beneficiar de alguma forma de tudo isso. E as pessoas não é porque não têm ideia de nenhum por cento do que eu realmente passei lá no meio. Hoje eu estou expressando isso através da arte, que eu vou lançar várias canções
abordando sobre esse assunto, vídeos falando sobre esse assunto, mas eu acho que é uma construção ainda do novo Jota. Eu acho que... Eu não vou dizer que é certo esse preconceito, mas eu acho que sim, as pessoas têm que me conhecer melhor, e se elas me derem essa oportunidade de que eu me apresente como o José Antônio, que é meu nome verdadeiro, mas como eu mesmo, eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante e vai ajudar muitas outras pessoas também. O que deixou muita gente engasgada com o cantor J.A. na época que ele saiu do meio gospel e foi pro meio secular, foi porque, além dele ter saído do meio gospel, ele meio que deu uma cuspida no prato. E aí as pessoas ficaram extremamente revoltadas, porque, segundo a visão de muitos, o cantor J.A. ganhou fama, sucesso, muito dinheiro no meio gospel, mas como que ele já estava meio que com uma carreira meio que já arrumada no meio secular, além dele ter saído do armário, ele já estava aí com um projeto todo voltado para o secular, e segundo algumas pessoas ele passou a cuspir no prato que ele comia, como nesse vídeo, onde ele vai contar alguns detalhes. Confere aí comigo, vamos lá. Vou entrar num assunto meio polêmico aqui. Pode entrar, vamos lá. Tipo assim, existe uma certa pureza que eu acho que ainda é preservada na fé das pessoas. Tipo assim, a minha avó, ela tem uma pureza muito, muito linda, sabe? Eu chego na casa dela, ela ora por mim sem falar nada e tipo, pronto. Então eu acho que ainda tem pessoas muito puras levando a sua fé a sério. Mas as pessoas precisam entender que o meio gospel é um sistema, gente. Eu vim de lá, entende? Então, tipo assim, eu ganhei muita grana no meio gospel. E eu posso falar que é um sistema, tem muitas empresas. Então as pessoas elas têm que tirar isso da cabeça de tentar espiritualizar algumas coisas que não existem, entende? Sim. Porque é muito sério, porque a pessoa que talvez que não tenha um tipo de acesso lá no Nordeste e a visão que um outro cantor gospel, por exemplo, tem aqui no Sudeste, ela nunca vai entender o que de fato está acontecendo, entende? Então é isso que as pessoas precisam entender. Sim. De repente ela está baseando numa boa vontade dela, sem ver que por trás tem uma máquina gigante trabalhando. Com certeza, né? Com certeza. É muito difícil isso, porque baseia a máquina toda na fé, de fato, de pessoas puras. Exato. E, né? tipo assim, eu não tô nem julgando se isso é bom ou ruim. Mas existe. E as pessoas precisam se conscientizar disso. E você viu de perto? Muito, sim. E sua ficha já caía? Que existia esse sistema? Foi caindo aos poucos. Eu vi muita coisa que, tipo, não tinha nada a ver com o que as pessoas pregavam. Vi de tudo, assim, na igreja. Vi de tudo mesmo. Tudo? De tudo, amiga. De tudo. Aliciamento, vi de várias coisas. Drogas e tal. Então, tipo assim, que as pessoas, elas precisam realmente desmistificar algumas coisas que muitas pessoas ainda acham que não existem. E, tipo assim, eu não tô falando aqui tentando julgar, mas eu preciso que as pessoas entendam que existem coisas. Sim. Entende? Nós somos seres humanos, nós estamos socializando e pessoas têm suas realidades diferentes. Então, eu acho que quando a gente tentar enxergar isso de uma maneira com mais facilidade, a gente também vai conseguir entender as outras pessoas de fora, sabe? Da nossa fé, da nossa crença. Sim. E nem o sistema que elas acreditam ser perfeito é perfeito. Não mano. Cheio de falhas. Mas não é mesmo, entendeu? É porque se usa o nome de Deus de uma forma... tipo, pra fazer a pessoa agir daquela forma, eu uso o nome de Deus. Sim. Ah, não. Deus é totalmente política. Deus é a política, entende? Então tem que ser uma coisa muito introspectiva e pessoal mesmo. Porque se você for parar para pensar, a história ela conta sobre um Deus baseado na política. A colonização, meu amor, toda feita através da religião, entendeu? Então a gente tem que parar de fechar a cabeça para algumas questões. Você lembra qual foi o momento que você falou, cara, eu preciso sair disso aqui? Eu acho que é cômodo, sabe? Você acaba sendo cômodo, não somente na questão financeira, que pra mim era cômodo. Lógico. Com certeza. Ganhou muita grana. Eu tava no auge, assim, da minha carreira. Tipo, há 2 anos atrás,
Eu lancei um clipe que tinha mais de 70 milhões de visualizações. Então, tipo, eu tava no auge da minha carreira. Mas não era somente cômodo na questão financeira, mas cômodo também de você se sentir estável mentalmente, sabe? Eu vou ficar aqui, não vou tentar fazer muita coisa, de tentar me autoconhecer muito, porque isso vai meio que mexer em coisas que eu vivi por muito tempo. Aquela e você não queria pagar o preço? Eu não queria. Mas qual foi o momento crucial, assim, pra minha vida? A pandemia. Tipo, a pandemia foi uma coisa... Foi recente, então. Exatamente. Que era algo que eu sempre tive no meu coração, mas, assim, a vontade de falar, não, chegou um momento de externar tudo isso, foi na pandemia. Muitas pessoas perderam muitos entes queridos, assim como eu também perdi, mas para mim a pandemia foi algo extremamente benéfico. Por quê? Eu tinha uma agenda lotada a cumprir, tinha funcionários e eu não sabia como, de certa forma, sair daquele empreendedorismo, sabe? Então, para mim, quando chegou a pandemia, as agendas foram, de certa forma, canceladas. Falei, você não tinha mais do que sair, né? Eu não tinha, exatamente. Você teve que focar, você teve que bagunçar pra arrumar, entendeu? Exato. Você teve que tirar tudo das gavetas pra falar... E eu tava morando sozinha na Colômbia, em outro país. Caraca, Jota. Longe da minha família, sabe? Porque você tava fazendo algumas músicas em espanhol Exatamente. também, né? Verdade. Então, tipo, foi muito louco e eu tava naquele momento de umbral mesmo, sabe? Ou vai ou racha. E aí foi quando... De verdade, do dia pra noite, porque, claro, é um processo que você passa a vida inteira sonhando por aquilo, mas a decisão é de uma hora pra outra, né? Então, de um dia pra noite eu falei, não, eu preciso viver a minha verdade. Eu fui até o meu pastor, falei pro meu pastor sobre que eu era uma pessoa LGBT, ele chorou, eu chorei também, porque é uma emoção, porque as pessoas colocam uma expectativa sobre você. E aí, algumas pessoas eu tive que despedir, que trabalhavam comigo. Foi um desligamento de vida muito intensa. Despediu porque não te respeitavam? Como você era? Não entenderiam. Não entenderiam, entendi. Esse processo. Entendi. Entende? Então foi uma mudança geral mesmo. Foi uma mudança geral. Mas você voltou pro Brasil ou você estava na Colômbia ainda? Ainda estava na Colômbia. Tá. Aí então seus pais ainda não estavam sabendo? Não, meus pais ainda não estavam sabendo. Como eu sempre soube que a minha família... A minha família não, vou falar meus pais, porque a minha irmã ela é extremamente leve e ela... tem um outro tipo de cabeça, assim, lá em casa. Ótimo. Sim. Só que os meus pais, como eu já sabia que qualquer coisa que eu falaria para eles geraria um grande evento, uma grande situação, então eu meio que decidi tomar a decisão primeiro e depois contar a eles, entende? Então foi assim que aconteceu. Então tem todo aquele processo que rolou e que rola em todas as famílias. Como foi com eles? Amiga, sim, tá sendo ainda o processo, sabe? Porque de primeiro momento eu tive que falar que eu era uma pessoa... Eu não falei nem que eu era bissexual, que na verdade é mesmo a minha orientação sexual. Eu tive que falar que eu era gay, porque não passa pela cabeça deles o que é bissexualidade, entende? Então é bem limitado. Teve que começar pelo mais conhecido na cabeça deles, entendi. Exato. Então eu tive que falar que eu era gay, falei pra minha mãe... Ela já sabia, na verdade, que a gente já tinha conversado um tempo, mas aí eu namorei uma menina, ela achou que aquilo mudaria. Se resolveu. Forma. Exatamente, se resolveu. E aí, na verdade, as coisas elas viram que não eram tão místicas como ela imaginava. E ela chorou, toda aquela questão de você cortar o cordão umbilical, sabe? Então, foi bem intenso. Porém... A última vez que eu fui agora em Rondônia, que é onde os meus pais estão morando, perto dos meus avós, e eu fui visitar essa minha família, e eu cheguei lá e eu usava as roupas que eu queria, coloquei uma unha gigantesca, ainda não tinha expressado a minha transexualidade, mas eu já estava naquele processo, sabe? Sim. Mas aí, você não fez isso pra chocar ninguém. Não você fiz. Fez porque você tava nessa fase. Exatamente. Eu fui do jeito que eu tava porque eu pensei assim... quanto mais cedo eu trazer quem eu sou pra eles, mais rápido vai ser o processo, sabe? E eu super respeito os meus avós,
Dá pra notar na sua fala. Eu super respeito eles. E seus pais também. Mas eu preciso ter o meu espaço e a minha vivência, entende? Então, eu fui exatamente pra mostrar quem eu era. Aí tá, cheguei lá, coloquei as minhas unhas gigantes. Foi maravilhoso. Eu coloquei um vídeo lá no Instagram. Meu pai, quando viu, ele só olhou e deu risada. Tipo assim, tá ok. Sabe, meu pai é super leve nesse sentido também. Minha mãe já é um pouco mais severa. Mas eu senti Talvez que por também... ela ser mais ligada à igreja, né? Com certeza. Mas aí também, ao final, quando eu fui viajar, ela doou várias roupas delas pra mim, femininas. Caraca. Você entende? Então, tipo, é um processo... Isso foi importante pra você. Meu, eu chorei, tipo, pra mim foi muito louco. Porque a transexualidade, isso eu acho muito lindo. Ela não é algo só pessoal. Todas as pessoas que estão ao seu redor acabam vivendo a transexualidade também, sabe? De certa forma. Porque você tem que se readaptar a muitas coisas, a conhecer novamente as pessoas, entende? Então eu acho que ela acaba atingindo todo mundo que está ao seu redor. Olha, além dessa cirurgia, o cantor J.A. ele fez algumas outras cirurgias, como ele mexeu no nariz, ele tirou aquele gogó, aonde que é comum em homens. Se eu não me engano, ele mexeu nas costelas para deixar a silhueta um pouco mais afeminada. Mas essa cirurgia de mudança de sexo eu acho um tanto quanto séria demais. No caso do cantor J.A., eu particularmente acharia melhor ele esperar um pouco, pensar muito bem, porque uma cirurgia tão séria quanto essa, eu acho que demanda um pouco mais de tempo e até de maturidade. Mas eu gostaria de saber mesmo a sua opinião. O que você acha desse passo ousado do cantor J.A. em relação à sua sexualidade? Deixe seu comentário aí que ele é muito importante. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, porque assim que sair um vídeo novo aqui, ele vai estar chegando para você em primeira mão. Esse é o canal O Beto Dias e eu tô te esperando aqui.